Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com o horário que você esteja vendo esse vídeo. Hoje nós vamos ver uma aula sobre porcentagem, tá certo? Bem tranquila, bem fácil. Então, vamos fazer isso aqui com bem paciência para a gente aprender um pouco, principalmente o pessoal do ensino fundamental 2, tá certo? Bom, mas não custa nada também o pessoal do ensino médio tirar as suas dúvidas, relembrarem de algumas coisas. Até porque se usa isso bastante e esse assunto cai bastante no Enem. Então vamos lá, porcentagem. É frequente o uso de expressões que refletem acréscimos ou reduções em preços. Tá certo, gente? Então, por exemplo, assim, a gasolina aumentou 10%, o álcool aumentou 15%, o preço da carne aumentou 5%, o material escolar diminuiu 10%. Então, aumentos, tá certo? Ou seja, acréscimos ou reduções em preços é frequente e justamente se calcula através da porcentagem, tá bom? Ou seja, números ou quantidades sempre tomando por base 100 unidades, tá certo, gente? 100 unidades justamente, por isso que aparece esse nome aqui, ó, porcento, tá certo? Porque a base é 100. Ah, professor, então quer dizer que esse nome aqui, porcento, deixa eu pegar aqui uma caneta, gente. Esse nome aqui, porcento, vamos aqui, escrever, ó. Já vai aparecer esse nome aqui, ó, porcento, certo? Vai aparecer esse nome, isso aqui está ligado a esse número aqui, ó, 100, 100 unidades. E vai aparecer também esse símbolo aqui, tá certo? Então é isso que nós vamos estudar hoje, tá bom? E aí diz assim, alguns exemplos, por exemplo, a gasolina teve um aumento de 15%. Significa que em cada 100 reais houve um acréscimo de 15 reais. Esse é o sentido. Ah, professor, mas a gasolina não é 100 reais. Sim, mas vamos transformar os reais em centavos lá, né? Porque um real são 100 centavos. Então, vai ser centavos, tá bom? Bom, o cliente recebeu um desconto de 10% em todas as mercadorias. Significa que em cada 100 reais foi dado um desconto de 10 reais. Gente, presta atenção aqui nessa coisa aqui. Tudo, o total é 100%, tá certo? Se diminuiu 10%, ou seja, teve um desconto de 10%, essa pessoa ela vai pagar 90%, certo? 90%. E preste bastante atenção que 90% a gente escreve assim também, ó. 90 sobre 100. Esse símbolo aqui, da porcentagem, são as 100 unidades. Isso aqui é uma fração, né, gente? Isso aqui é uma fração, tá certo? E essa fração você pode simplificar. Como, professor? Vamos lá. Simplificar. Dá para simplificar. Primeira coisa, você corta esse zero aqui com esse. Ficou 9 sobre 10. Simplificou. Se você quiser transformar em número decimais, você faz só isso aqui, ó. Você deixa esse número inteiro, 9. Aqui embaixo tem o 10, não é isso? O 10 tem um zero. Então, você vai deslocar uma casa para a esquerda. Então, você coloca a vírgula aqui e deslocou a casa. Olha, professor, então 9 sobre 10, que é 9 décimos, ficou 0,9, que é a mesma coisa de 90%, que é a mesma coisa de 9 décimos. É a mesma coisa, certo? 90% ou 9 décimos são as mesmas coisas. Então, quando é divisão, ou seja, fração é uma divisão, então o deslocamento da casa é à esquerda, tá bom? Se fosse multiplicação, seria à direita, tá certo? Então, preste atenção. Se só tem um zero, só tem uma casa decimal. E o que é uma casa decimal? Presta atenção aqui, ó. Aqui é a vírgula. Após a vírgula, só tem esse algarismo. Então, só tem uma casa decimal após a vírgula. Então, isso.
Ah, tá, entendi. Professor, e se fosse, por exemplo, 25%? Olha aqui, repare bem. Você poderia transformar isso aqui da seguinte maneira. Escreve o número inteiro, 25. Presta atenção que aqui tem 2 zeros, ó. O 100 tem 2 zeros. Então, você vai ter que deixar duas casas decimais. Tá aqui, ó. Esses dois algarismos aqui já são as duas casas decimais que você vai deixar. Então, você coloca a vírgula aqui e, evidentemente, completa aqui com zero. 0,25, que é a mesma coisa de 25%. Ok? É exatamente isso. Duas casas decimais. E você presta atenção que esse 25 eu deixei inteiro e desloquei a vírgula para a esquerda. Tá bom? Bom, gente, vamos continuando aqui. Dos jogadores que jogam no Grêmio, 90% são craques. Significa que em cada 100 jogadores que jogam no Grêmio, 90 são craques. Fácil nesse entendimento, né, gente? Agora vamos para a razão centesimal. Toda a razão que tem para consequente número 100 denomina-se razão centesimal. Alguns exemplos, ó. 7 sobre 100. Como é que a gente lê isso, hein? 7 centésimos. 16 sobre 100, 16 centésimos. 125 sobre 100, 120 centésimos. Ou, quando a gente for falar em porcento, seria 125%. 210 centésimos ou 210%. É exatamente isso. Podemos representar uma razão centesimal de outras formas. Olha aqui, ó, foi o que eu disse para vocês lá no começo. Eu vou até apagar aqui para a gente refazer aqui para ficar mais detalhado, tá certo? Vou apagando aqui para a gente escrever aqui um pouquinho sobre esses números decimais. Então vamos lá, gente. Pronto, apaguei. Vamos pegar aqui a caneta de novo. Tá ok? Vamos para cá. Vamos subir um pouquinho, gente. Subir um pouquinho. Não custa nada a gente subir um pouquinho, né? Vamos lá. 7%, né? 7%. A gente lê 7%, a gente lê 16% e a gente lê 125%. Agora vamos transformar em números decimais, tá certo? Tá certo? Você está aqui, ó. 7%, que é igual a 7 sobre 100. Agora, como é que se transforma no número decimal? Você deixa esse número aqui inteiro, ok? Repare bem que aqui tem 2 zeros. São duas casas decimais que você tem que deixar. Então, você coloca um zerinho aqui, aí ficou 2 algarismos, que serão as duas casas decimais. Colocou a vírgula, completou com zero. Acabou-se. 0,07, ou seja, 7%. Professor, e 16%? Quando a gente fala 16%, que é justamente 16 sobre 100, né? E a gente deixa aqui o 16 inteiro, sabendo que 100 são 2 zeros. Isso quer dizer que refere-se a duas casas decimais. Já estão aqui, então você coloca vírgula, porque as casas decimais são algarismos após a vírgula. Aqui você completa com zero, que é antes da vírgula é a parte inteira. E a parte inteira é, no caso aqui, zerada, não é? Agora vamos para cá, ó. 125%. Isso aqui é o quê? 125 sobre 100. Você vai ter que deixar duas casas decimais. Coloca aqui o número inteiro, 125. Duas casas decimais, uma, duas. Desloquei a vírgula à esquerda. Ficou 1,25. A parte inteira é 1 e a parte decimal 25, que é justamente duas casas decimais, de acordo com os dois zeros. Ok? Tranquilo? Então vamos lá. As expressões 7%, 16% e 125% são chamadas taxas centesimais ou taxas percentuais. Considere o seguinte problema. João vendeu 50% dos seus 50 cavalos
Ele tinha 50%, aliás, ele tinha 50 cavalos e vendeu 50%. Quantos cavalos ele vendeu? Gente, presta atenção que de cabeça tu faz isso aqui, ó. 50% é metade de 100%. Se ele tinha 50 cavalos, a metade de 50 cavalos são 25 cavalos. Tá certo? Mas como é que a gente faz isso, professor? A gente faz assim, ó. Matematicando, né? 50% de 50. É isso? Que são os cavalos. 50% de 50 cavalos. Aí fica 50 sobre 100 vezes 50. Professor, a gente pode simplesmente fazer isso, ó. Esse zero cortou com esse zero. Esse zero também cortou com esse. O que foi que sobrou? Sobrou 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. E o 1 que está aqui embaixo, repete. 25 dividido por 1, 25. Ou seja, 25 cavalos que restaram. Tá bom? E ele vendeu também 25. Não é isso? Logo, ele vendeu 25 cavalos, que representa a porcentagem procurada. Portanto, chegamos à seguinte definição. Porcentagem é o valor obtido ao aplicarmos uma taxa percentual a um determinado valor. Exemplo, calcular 10% de 300. Vamos lá, gente? Vamos apagar aqui. Apagar aqui para a gente ter espaço. %10 de 300, né? Apagando aqui, pronto. Agora vamos subindo, que é melhor para a gente trabalhar. Aqui. Pegando aqui novamente a caneta. 10% de 300. Olha como é que se faz. 10% vezes de. É a mesma coisa de vezes, ó. 300. Olha bem, você vem para cá, ó. Repara aqui, ó, que tem 2 zeros. Corta com esses 2 zeros. Aí você multiplica 1 vezes 3 é 3. Acabou a questão. Simplificando fica mais fácil ainda, né? Ah, gente, desculpa. Não é 1 vezes 3, é 10 vezes 3, tá certo? Então ficou 30. Me desculpe. Esse zero aqui não cortei não. 10 vezes esse 3, 30. Tá bom? Então vamos lá. Calcular agora 25% de 200. Olha como é. 25% vezes 200. Tá bom? Professor, a gente tem que multiplicar esses dois aqui, né? Exatamente. Isso você poderia fazer assim também, ó. 25 vezes 200 dividido por 100. É a mesma coisa. Porque aqui, ó, esse denominador aqui é 1. 100 vezes 1 é 100. Aí você vem para cá e corta esse com esses dois aqui com esses dois aqui. Aí o que sobrou? 25 vezes 2. 25 vezes 2 de cabeça tu sabe que é 50. Dividido por 1. Qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. 50. Resposta fácil, né, gente? A resposta aqui logo, 50 quilogramas, é o valor correspondente à porcentagem procurada. Agora vamos para uns exercíciozinhos aí que tem, tá certo? Mas antes vamos apagar aqui, porque eu gosto de deixar tudo bem limpinho. Deixar a lousinha aqui limpinha para a próxima vez a gente tá tudo limpinho, já começando bem limpinho. Eu costumo assim, desde quando eu saio de sala de aula presencial. Bom, vamos para cá. Exercícios. Acho que tem duas questões aí para a gente fazer. Então vamos lá, vamos fazer aqui os exercícios. Certo? Vamos pegar aqui outra cor aqui de caneta. Vamos pegar aqui uma verdinha. Diz assim, o primeiro exercício. Um jogador de futebol, ao longo de um campeonato, cobrou 75 faltas, transformando em 8 gols, aliás, em gols, 8% dessas faltas. Quantos gols de falta esse jogador fez? Ele fez 8% das 75. A gente, ó, ele acertou 8% de 75 jogadas.
Como é que a gente faz isso? 8% de 75 jogadas. Isso quer dizer o quê? Que é 8 sobre 100 vezes 75. Ah, professor, é muito fácil. Aí você vem para cá, ó. Agora, repare bem, você pode fazer assim também, ó. 8 vezes 75 direto, ó, por 100. Aí você multiplica. 8 vezes 75, vamos fazer aqui. 75 vezes 8. 8 vezes 5, 40. Bota o 0, vai 4. 8 vezes 7, 56. 56 com 4, 60. É isso? Então ficou em cima 600 e embaixo ficou quanto? 100. Baixou 100%. 0, cortou com 0. 0, cortou com 0. 6 dividido por 1, 6. Está aqui a resposta. Resposta da primeira questão. Certo, gente? Que é a primeira questão. Agora, preste atenção aqui na segunda questão. Se eu comprei uma... Desculpa. Se eu comprei uma ação de um clube por R$250 e revendi por R$300, qual a taxa percentual de lucro? Presta atenção aqui, ó, que nós vamos fazer aqui para a gente resolver esse problema. Ele comprou uma ação por 250. Então, presta atenção. Esse 100% está para 250. 100% é o 250, é aquilo que ele comprou, é o total. 100% é o total de 250. Mas ele aumentou, tá certo? Quanto foi que ele aumentou? Não sei. Então a gente vai chamar de X%. Só sabe que aumentou para 300. Tá certo? Professor, o que é isso aqui? O nome disso aqui é regra. Ah, como é fácil, gente, ó. Regra de 3. Tá bom? Regra de 3. Por que regra de 3? Tu sabe esse valor? Tu sabe esse valor? Tu sabe esse valor? Tu sabe 3 valores. Você não sabe isso. Então, regra de 3. Vamos lá. Lembrando aqui a seguinte situação. Regra de 3, tu vai multiplicar cruzando, ó. Tu vai multiplicar esse assim, cruzando. Então, vamos lá. Relembrando aqui. Vamos fazer aqui para você. Vamos fazer bem aqui. 100 está para 250, assim como o X está para 300, ok? Aí você faz isso, ó. Cruza aqui com esse. E esse você cruza com esse, tá bom? Então vamos lá. Vai ficar o quê? 300 vezes 100. Vamos fazer ao contrário, porque a gente quer procurar o valor do x. Botar o x à esquerda. Que tanto faz, só é a melhor de posição para trabalhar. Tá certo? Vou fazer bem aqui. Vamos lá. Presta atenção. Ó. X vezes 250. Professor, ficou 250 vezes x. É igual a 300 vezes 100, que é a mesma coisa, né? De 100 vezes 300. Pronto. Isso aqui agora se transformou numa... Qual é o nome disso, gente? Equação. Ah, professor, então da regra de 3, a gente transforma numa equação. Exatamente. Então vamos lá. Ficou 250 vezes x igual a... Olha como é fácil aqui, gente. Ó. 3 vezes 1, 3. Quantos zeros tem aqui? Ó? Aqui tem 2 e aqui tem mais 2. Então você coloca aqui só 4 zeros. Professor, como é fácil. Então, vem para cá, ó. X é igual a X é igual a 30 mil. 30 mil. Vamos, isso aqui não está multiplicando, né, gente? Ó, 250 vezes X. Qual o inverso da multiplicação? Qual é? Divisão. Vai dividir por 250.
Aí você já simplifica aqui, ó. Ficou 3.000 dividido por 25, não é isso? Aí você já pode simplificar, certo? Ficou x é igual, vamos lá. Quanto é 3.000 dividido por 5? 5 vezes 600, né, gente? Aqui ficou 600. Não ficou? Não ficou 600, né? 3.000, 5 vezes 6, 30, né? E aqui ficou o quê? 5. Agora repare bem. 600 dividido por 5 é igual a 120. Professor, como é que o senhor sabe? É só fazer isso, ó. Vamos apagar aqui, gente. Apagar lá em cima ali, ó. Apagar aqui em cima. Apagar a questão 1 para a gente ter espaço. Tem continhas que a gente, de cabeça, a gente faz, ó. E é bom a gente fazer contas de cabeça, treinar o cérebro. Fica ótimo. Vou pegar aqui a caneta. Vamos lá, gente. Quanto é 5 vezes 100? 600. Eu disse, olha, desculpa, eu disse 120, foi? É 100. Desculpa, é 100, gente. Eu vou apagar isso aqui. 5 vezes 120. Desculpa, 120. Vamos lá. Foi apagar aqui e me desconcentrei. Gente, ó, presta atenção. Ó. 5 vezes 100, se você for observar, 5 vezes 100 é igual a 600. Não é isso? 5 vezes 20 é 100. 5 vezes 100 é... Oh, meu Deus, eu estou desconcentrado hoje. 5 vezes 100 é 500. 5 vezes 20 é 100. Você somando esses 500 mais esses 100, dá um total de 600. Isso é a conta de cabeça. Me desculpe minha desconcentração, gente. Bom, o que acontece aqui? 120. Isso aqui foi o resultado. Aí é que é onde mora a questão. 120, ele está falando de quê? 120%. Vou parar aqui. 120%. Ele quer saber quanto aumentou. Ele quer saber quanto aumentou. Gente, olha bem. 120%, que foi o que deu, né? 120%, não sei se vocês concordam, é 100% mais 20%. Então, 100% era o que era anterior. Então, quanto foi que aumentou? Aumentou isso aqui, ó. Aumentou em cima de 100%. Aumentou 20%. É aqui a resposta. Aumentou 20%. Tá bom? Então, um abraço para vocês. Boa aula, boas atividades. Fiquem com Deus. Certo?